Hoje vamos falar dos lisossomos, que é uma organela citoplasmáticas membrosas. Essa membrana separa o seu meio interno do resto da célula. Essa organela é comum em animais e protozoários. Já as plantas possuem outro sistema de digestão intracelular dentro das suas próprias células e não possuem lisossomos, mas algumas exceções de partes embrionárias possuem lisossomos, mas no geral, plantas não possuem lisossomos. As eucariontes que possuem lisossomos, comumente, são as de animais protozoários. A origem dos lisossomos é na retículo endoplasmático rugoso e no complexo de Golgi, mas principalmente no complexo de Golgi. Por quê? Os lisossomos possuem enzimas no seu interior. Essas enzimas são proteínas que é produzida no retículo endoplasmático rugoso. Porém, no retículo endoplasmático rugoso produz as proteínas em forma de enzimas inativas. Se fosse ativa, acabaria digerindo o próprio retículo. Então, são as enzimas inativas que vão entrar em contato com o complexo de Golgi e lá vai se tornar ativas, formando uma membrana lisossômica e assim sairá do complexo de Golgi pronto em forma de lisossomos. Por isso que o complexo de Golgi é o principal produtor dos lisossomos. A principal função dos lisossomos é a digestão intracelular. A digestão ocorre na membrana do lisossomo. Vai se fundir com a membrana fagocitada, formando fagocitose de uma partícula. Lá dentro da célula, o fagossomo e o lisossomo irão se fundir com esse fagossomo, gerando o vacúolo digestivo, ou favor lisomo, que é onde vai ocorrer a digestão. A partícula é digerida e degradada por enzimas hidrolíticas, ou seja, aquelas enzimas que quebram pela água. E mais especificamente, essas enzimas são chamadas de hidrolases ácidas, porque elas mantêm o pH interno ácido, justamente por conta desses pH ácido que é facilitado essa degradação. E depois que ocorreu a digestão, as enzimas hidrolíticas degradaram as partículas, ocorrendo a formação de outro corpo chamado vacúolo residual. E desse vacúolo residual vai ocorrer exocitoses, que vai ser mandado para fora da célula, o que a célula não precisa mais. No lisossomos ocorre dois tipos de processos: a heterofagia e autofagia. A heterofagia é quando ocorre a digestão da célula e de partículas que vieram do meio externo da célula. As partículas que vêm do meio externo, os lisossomos fagocitam. Então, depois dessa fagocitose, ocorre a degradação dessas moléculas. E no vacúolo digestivo é formado um vacúolo residual, que depois manda embora. A fagocitose ocorre da célula. O fagocito entra na célula e forma o fagossomo. O lisossomo primário é aquele lisossomo que ainda não digeriu nada. Ele entra em contato com esse fagossomo e se funde. E lá dentro ocorre a digestão pelas enzimas hidrolíticas dessas moléculas. E o vacúolo digestivo já é o fagolissomo secundário. É aquele que está fazendo a digestão. Autofagia é digestão de si mesmo, dos próprios componentes da célula, e geralmente ocorre por carência nutricional. Quando não entra nada na célula, a célula é obrigada a digerir os próprios componentes, e essa autodigestão é feita pela autofagia, feita pelos lisossomos. Bem parecido com os lisossomos são os peroxissomos, que inclusive
antes eram confundidos com lisossomos até um pouco tempo atrás. Porém, sabemos hoje que os peroxissomos possuem enzimas diferentes dos lisossomos, caracterizados por transferirem átomos de hidrogênio de diversos substratos para o oxigênio. Os peroxissomos contêm a maior parte da catalase celular, enzima que converte peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. A catalase é importante pois o peróxido de hidrogênio que se forma nos peroxissomos é um oxidante energético prejudicial à célula, caso não seja rapidamente destruído. Os peroxissomos também têm um grande papel na desintoxicação do nosso organismo. Cerca da metade do etanol que uma pessoa consome é destruído por oxidação dos peroxissomos, principalmente que estão localizados nos fígados e nos rins. Os peroxissomos participam, assim como as mitocôndrias, da beta-oxidação dos ácidos graxos, assim chamada porque os ácidos graxos são rompidos no carbono da posição 2 ou beta. Os peroxissomos catalisam a degradação dos ácidos graxos, produzindo acetilcoenzima A, que pode penetrar nas mitocôndrias, na qual irá participar da síntese de ATP por meio do ciclo de Krebs. As mitocôndrias de acetilcoenzima A podem também ser utilizadas em outros compartimentos citoplasmáticos para a síntese de moléculas diversas. Cerca de 30% dos ácidos graxos são oxidados em acetilcoenzima A nos peroxissomos. O conteúdo enzimático dos peroxissomos varia muito de uma célula para outra, notando-se que ainda na mesma célula, nem todos os peroxissomos têm a mesma composição enzimática. Essas enzimas são produzidas pelos poliribossomos do citosol, conforme a necessidade da célula, e muitas vezes como uma adaptação para a destruição de moléculas que penetram na célula, como etanol e diversos fármacos. Retículo endoplasmático. No citoplasma das células eucariontes, existe uma rede de vesículas achatadas, vesículas esféricas e túbulos que se intercomunicam, formando um sistema contínuo. Esses elementos apresentam uma parede formada por uma unidade de membrana que delimita cavidades, as cisternas do retículo endoplasmático. As cisternas constituem um sistema de túneis de uma forma variável, e existem dois tipos de retículo, o liso e o rugoso, que têm formas e funções diferentes. O rugoso está associado aos ribossomos e à síntese de proteínas, enquanto o liso está associado à produção dos lipídios. Os retículos são estruturas membranosas compostas de sacos achatados e localizados no citosol da célula. Retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático, quando associado aos ribossomos, adquire uma aparência áspera, motivo pelo qual é chamado de rugoso ou granuloso, e está localizado no citoplasma, próximo ao núcleo, sendo a sua membrana uma continuação da membrana nuclear externa. Funções do retículo endoplasmático rugoso. A proximidade com o núcleo torna a síntese de proteínas mais eficiente, uma vez que o retículo endoplasmático rugoso pode enviar rapidamente um sinal para o núcleo, iniciar o processo de transcrição do DNA. E ainda, quando há proteínas deformadas ou desdobradas, há um sinal específico para melhorar o processo. Caso contrário, será sinalizado que a célula deve ser encaminhada para uma morte programada, chamada de apoptose. Retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso não possui ribossomos ligados à sua membrana e por isso possui a aparência de um retículo liso. Funções do retículo endoplasmático liso. A sua função é participar da produção de moléculas de lipídios, em especial fosfolipídios, que irão compor a membrana das células. No entanto, dependendo do tipo de célula em que se encontra, o retículo endoplasmático liso terá funções diferentes. Assim, por exemplo, ele pode estar envolvido na produção dos hormônios esteroides a partir do colesterol ou com a regulação dos níveis de cálcio no citoplasma de células musculares estriadas. Embora sejam estruturas diferentes, os dois tipos de retículo endoplasmático possuem uma forte relação, pois eles se complementam e se relacionam. Esse complemento e relação entre eles ocorre pelo fato das duas membranas se comunicarem e por apresentar funções de transporte e síntese de substâncias. Uma curiosidade é a relação das substâncias tóxicas com o retículo endoplasmático liso, pois, quando utilizamos de forma constante medicamentos, drogas ilícitas ou bebidas alcoólicas,
o retículo endoplasmático liso começa a se desenvolver muito mais para que possa tentar expulsar tais substâncias que estão entrando em nosso corpo, pois ele atua no processo de desintoxicação. Com o aumento dessas membranas e suas enzimas, assim como a sua atuação na desintoxicação do corpo, é necessário que cada vez mais sejam consumidas doses maiores dessas substâncias para que elas possam fazer efeito.